Muito bem, pessoal. Então, nesse vídeo, a gente vai reagir ao Iago Martins falando sobre o pior do adventismo. Será que ele tem razão nas suas afirmações? Sim ou não? Vou dizer, né, desde já que tem muitas coisas que eu concordo com ele, tem algumas coisas que eu discordo. Em questão nem de relação ao adventismo, a questões bíblicas que ele cita ali, que eu discordo, né, de como que ele utilizou alguns textos bíblicos. Mas, assim, desde já, também digo que eu achei muito respeitoso a maneira como ele fez o vídeo, tá? Foi bem legal. Eu achei, assim, que ele foi muito respeitoso, né? E a gente vai tentar ser da mesma forma aqui, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos assistir aqui alguns trechos, tá, do vídeo. Vamos lá. Idolatria e 50 vezes de adorar somente a Deus. Cadê do sábado? Não tem. Urra! Chegou aí no argumento, hein? Novo Testamento ignora completamente a ordem de guardar o sábado. Não tem. Você pode tentar criar derivação? Tem gente que tenta, não é? Mas... Olha só que interessante. Então, o primeiro ponto aqui que ele coloca é em relação à questão de não ter nenhum texto ordenando para se guardar o sábado, né? E isso é reconhecido pela Igreja Adventista até mesmo por Ellen White, né? Porém, o mesmo valeria para o domingo, né? O Iago Martins, né, se não me falha a memória, ele é presbiteriano, né? E os presbiterianos acreditam que o domingo substitui o sábado dos judeus, né? Então, o domingo ele é um dia de guarda sagrado para os presbiterianos, tá? Assim como é para os católicos e tudo mais, né? Então, esse argumento do Iago Martins também refutaria o domingo, né? Da qual, né, eu acredito que a igreja dele reverencia e tudo mais, né? Então, também seria um argumento contra o domingo, né? E a gente cai num problema, né? O fato de a Bíblia ordenar diretamente significa que não deve ser feito. Esse é um ponto que a gente pode considerar. Porque, por exemplo, eu não me lembro no Novo Testamento alguma ordem, por exemplo, a respeito de falar com mortos, né? Porque no Antigo Testamento você tem ali na lei mosaica a proibição de se falar com mortos, né? E tudo mais. E aí você não tem isso no Novo Testamento. Então isso tornaria a prática aceitável, né? Então a gente poderia pegar algumas práticas que não foram mencionadas no Novo Testamento, que talvez hoje nenhum evangélico faça, né? Mas que não está ordenado ali, né? Mas que no Antigo Testamento você tinha a ordem ali e tudo mais. Então, esse é um ponto para ser discutido. Mas, enfim, só para mostrar aqui como não é tão simples, né? Como aparentemente as pessoas colocam ali, beleza? Então, vamos continuar o vídeo. Outro ponto que eu queria considerar. Para os protestantes, né? Existem alguns critérios sobre o que o cristão deve fazer ou não, tá? A prática cristã. Então, uma delas é a ordem explícita, né? Ou seja, faça tal coisa. Então, o cristão entende, né, que isso é um mandamento cristão válido. A outra coisa é o exemplo. Então, digamos que não existe uma ordem, mas Jesus, os discípulos, né, ou os cristãos fizeram. Aí a Bíblia relata eles fazendo. Então, o sábado, né, ele se enquadra nesse perfil. Você não tem uma ordem direta, mas você tem, por exemplo, Cristo ensinando a como guardar o sábado corretamente, né? Então, aí entra naquela questão, poxa, se não tivesse mais nenhuma usabilidade, qual que é o sentido? Lembrando que os evangelhos foram escritos depois dos escritos de Paulo, décadas depois. Então, são registros importantes para a prática cristã, né? Ou você vê exemplo de Paulo guardando o sábado, depois a gente pode entrar nesses textos. Paulo, né, é muito claro ali, tem um texto inclusive em Atos 18, se não me engano, onde diz que, né, todos os dias ele estava trabalhando, inclusive no domingo, viu, Iago? Estava trabalhando, estava transgredindo o domingo. Mas no sábado, ele não trabalhava, ele separava para falar das escrituras ali para os judeus e gregos e tudo mais. Então ele separava para evangelismo. Você tem cenas onde Paulo, num sábado, ele separa ali para momentos de oração e tudo mais. Enfim, então você veria pelo exemplo, entende? Mas enfim, esses são outros tópicos ali que a gente poderia conversar. Vamos continuar aqui. Mas é ruim. Pensa quando falar, orem para que a fuga não seja um sábado, mas é um texto falando para judeus especificamente. Ó, aqui, bom, mais um ponto aqui, né? Desculpa,
ele vai falar uma série de coisas que eu tenho que ir parando e comentando, tá? É bem problemática esse tipo de argumentação dele, quando ele fala que Jesus está falando para judeus, né? Eu concordo. Porém, a gente deve se lembrar que Jesus está falando de um evento pós-ressurreição, décadas após a sua ressurreição. Então, se a destruição do templo foi no ano 70, a ressurreição foi por volta do ano 30, então você está falando de décadas, quase 4 décadas depois. Né? Então, ele está falando sobre o futuro de judeus cristãos. Entende? Então, de fato, se... Né, daí a gente entende assim, bom, se o sábado fosse inútil, não fosse mais usado pelos cristãos judeus, né, não teria relevância isso que ele está falando, né? Então, esse é um ponto que tem que ser considerado. Ele não está falando com judeus não cristãos, ele está falando com judeus que acreditam nele e que no futuro passariam pela destruição ali do templo, né, a questão do Império Romano ali. Né? Então, esse é um texto, né, que longe de refutar, a questão mostra a importância do sábado para esses cristãos posteriormente. Porém, uma coisa que a gente pode colocar aqui é que existe uma diferença entre cristãos judeus e cristãos gentios. Então, eu acho que aí ele poderia utilizar esse argumento, né? Que os textos que mencionam o sábado geralmente estão falando com cristãos judeus, e aí eu concordo com ele, né? Agora, referente a cristãos gentios, às vezes o tom muda um pouco. E é aí que mora a dúvida. Bom, né, para os cristãos judeus, será que isso seria também relevante, o sábado, uma obrigação? Esse é um ponto de debate interessante, mas não dizer, rejeitar, e esse argumento dele é falho, porque Cristo está falando com judeus cristãos, não com judeus que não são cristãos. Tá? Então, esse é um ponto que eu discordo desse tipo de abordagem dele, né? E aí a gente entra no ponto da diferença de cristãos judeus para cristãos gentios. E, de fato, você vai ler em Atos 15, os judeus gentios, os cristãos gentios, eles estão desobrigados, né? E os judaizantes tentavam impor as leis mosaicas. Ficou muito claro que os gentios entraram na nova aliança sem precisar guardar a lei mosaica. Né? Então, isso daqui acho que ninguém discorda, né? E aí entra em Romanos 14 também, onde Paulo tem esse debate, né, de uma igreja romana que tem parte cristãos gentios, parte cristãos judeus. Eles estão debatendo sobre questões, né, de dia de guarda e de alimentação e tudo mais, né? E aí ele começa a falar sobre esse assunto, tá? Mas enfim, então esse é um ponto importante, tá? Que judeus cristãos continuavam com seus costumes, como guarda do sábado, alimentação de não comer alimentos imundos. Isso é óbvio, né? Então você vê, por exemplo, em Atos 10, quando Deus dá a visão para Pedro dos alimentos imundos lá que ele podia comer e tudo mais. O que Pedro fala? Décadas após a ressurreição de Cristo. Eu nunca fiz tal coisa, né? Então, você observa que os judeus cristãos continuavam com esses costumes, né? Em Apocalipse, é interessante que o autor de Apocalipse, né, ele usa muito do simbolismo judaico, do santuário e tudo mais, e ele usa o termo, né, para falar dos demônios e tal, toda sorte de ave impura e imunda, né? Ele usa esses termos, né? Então, na cabeça dele, ele ainda faz essa separação. Certo? Então, e aí você tem também o próprio exemplo de Paulo, em Atos 18, guardando o sábado. Você tem o exemplo no livro de Lucas, Lucas 23, após a cruz ele fala, né, que as mulheres descansaram conforme o mandamento. Então, Lucas, que não era um judeu cristão, né, ele escreve, ele menciona o sábado como mandamento. Então, assim, você tem várias partes que fica claro, assim, né, essa questão de que judeus cristãos continuavam ali com seus costumes. E Paulo vai falar isso, que não há problema nisso, né, desde que eles não obrigassem os gentios. Então, essa é a questão, tá? Não é que não é considerar todos os cristãos como se fossem
todos iguais. Então quer dizer que em relação a alimentos imundos, a sábado, um monte de coisa, então todos faziam a mesma coisa, todos agiam da mesma forma. Não. Parece que existe uma diferença ali de ação desses grupos, tá? Bom, vamos lá, vamos continuar então aqui com o vídeo do Iago. O judeu realmente não vai querer fugir no sábado. Alguns podem usar Hebreus 4, ainda há um descanso sabático, mas justamente um texto que é contra o sábado. O Hebreus 4 é um texto contra guardar o sábado, certo? Um texto que vai dizer que o nosso descanso sabático é Cristo. Esse é Bom, então vamos lá. Mais um texto que eu discordo dele, tá? Então tá, vamos lá. Vamos lá, Iago. Por que eu discordo? Primeiramente, né? Eu acho que esse é um texto que vai contra o domingo da Igreja Presbiteriana. Por quê? Porque Hebreus 4, ele está falando do descanso em Cristo, né? Ou seja, aquelas pessoas que buscam a salvação pelas suas obras, elas não estão descansando em Cristo. Né? Então, ele convida a gente a descansar das nossas obras, né? E ele usa o sábado como exemplo. Né? Ele pega o sábado do sétimo dia e menciona, como no passado, né? Os judeus, né, desobedeceram ali e tudo mais, né? E aí do sábado ele aponta para algo maior, que é o descanso em Cristo. E isso todo mundo concorda que o descanso em Cristo é maior que o sábado do sétimo dia. Nenhum adventista discorda disso. Cristo é maior, né? Cristo é o Senhor do sábado, enfim. Então essa não é a questão. Então assim, eu não sei de onde que ele tirou que o Hebreus 4 é contra o sábado. Ele poderia explicar melhor, mas ele não diz assim, olha, o descanso o descanso em Cristo retira a tua necessidade de guardar o sábado. O texto não fala sobre isso. O texto está falando de descanso em Cristo e usa o sábado como exemplo, que é o dia de descanso. E assim como tem um dia de descanso, você, né, tem o descanso em Cristo. Então, não entendi assim, se ele puder explicar em outro texto da onde que tira ali essa questão do sábado, não ficou claro para mim, tá? Pelo contrário, o autor, se o domingo fosse o dia de descanso cristão, como os presbiterianos e outras igrejas falam, né? Aí sim, ele teria usado como exemplo o domingo. Assim como nós descansamos no domingo, né, e tal, né, agora tem o descanso em Cristo. Mas não, ele usa o sábado. Assim como, né, Deus ordenou para a gente descansar no sábado, por que ele não fala do domingo, né? Então, mais um texto que vamos dizer assim, acaba indo contra, né, a doutrina do domingo em lugar do sábado, né? Mas enfim, vamos continuar aqui para mais textos. é o nosso descanso sabático. Um descanso sabático que os judeus não encontraram. Gálatas vai falar com muita clareza contra guardar sábados, por exemplo. 1 Coríntios vai falar... Isso eu concordo, tá? Que Gálatas 4 vai falar contra guardar sábados, mas eu vou explicar aqui algo que ele não explicou no vídeo. De fato, Gálatas 4 fala, vocês continuem guardando dias, meses, anos, e ele está falando da lei mosaica, né? Em Gálatas 3 ele está se referindo à lei mosaica, que teve o seu término com Cristo, né? Ela apontava para Cristo, tinha um objetivo, Cristo chegou, esquece a lei mosaica, ela não é mais nosso guia, né? Agora é Cristo, né? E o Espírito. Então, isso tranquilo, né? E aí, em Gálatas 4, ele fala, vocês continuam guardando dias, meses, anos e tudo mais. Então, assim, em relação a isso, tranquilo, eu concordo 100%. Só que o que acontece que o Iago não explicou aqui nesse vídeo, tá? A questão de Paulo, né, quando ele fala em relação à questão da lei mosaica, da nossa desobrigatoriedade, nós concordamos com isso, adventista não faz sacrifício, adventista não faz circuncisão, né? Adventista não tem preocupação com peças de roupa de tecido diferente, né? Isso é guardar a lei mosaica. Adventista não faz isso, tá? A questão é que Paulo ele está falando não só em relação a dias de guarda, mas em tudo. Nada que está na lei mosaica deve ser parâmetro para o cristão, porque a gente está numa aliança superior. Então, aquilo que Cristo exige, aquilo que o Espírito Santo mostra é superior à lei mosaica, né? Então, assim, o que acontece? Vou dar alguns exemplos aqui, talvez, para explicar o ponto que eu quero chegar. Então, por exemplo, tá? Cristo, em Mateus 19, ele fala sobre o casamento da forma mosaica. Ele fala, olha, é permitido divorciar, né? Na verdade, os judeus questionam Cristo, né? Os fariseus. E aí Cristo fala, o que está escrito? Né? Aí eles vão argumentar que na lei mosaica era permitido. Aí Cristo fala, mas e lá na criação, qual que foi o objetivo de Deus? Lá, quer dizer,
o Deus uniu, não separa. Deus uniu, os dois são uma só carne. Então, o que Deus uniu não separe o homem, não é? Você veja só, Cristo está indo para a criação, para mostrar o parâmetro do casamento é a criação, não a lei de Moisés. Então, aqui a gente pode dizer que o casamento ele foi abolido na forma mosaica, mas na forma cristã ele foi restaurado ao o propósito original da criação, certo? Muito bem. Aí eu posso dizer que o casamento foi abolido? Ah, não, mas o casamento na forma mosaica não existe mais para o cristão, é verdade. Mas não foi o casamento que foi abolido, foi a forma mosaica de tratar o casamento. E isso para todas as demais coisas, né? Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo. O sacrifício foi abolido? Não, porque a Bíblia fala que para nós usarmos nosso corpo, entregarmos nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Cristo é o nosso sacrifício também. Então, quer dizer, sacrifício terminou na nova aliança? Não. O que terminou é o sacrifício na forma mosaica, ou seja, o sacrifício de cordeiros e tudo mais. Intercessão acabou? Sacerdócio acabou? Não. Hoje nós somos, né, os cristãos são reino de sacerdotes. Todos nós somos, né, convidados a sermos sacerdotes. A intercessão de Cristo, né, no santuário como nosso sumo sacerdote. Então, assim, nada disso acabou. A lei não foi abolida nesse sentido. Mas agora, a intercessão lá, né, da forma mosaica, no templo, tudo aquilo acabou. Ou seja, o que acaba não é vamos dizer, a essência da lei, mas a letra da lei, né? A forma da lei mosaica. Circuncisão acabou? Não. Paulo diz que nós devemos ser circuncidados, né, no nosso coração. Agora, a circuncisão da carne, sim, acabou. Então a pergunta não é assim, mas o sábado foi abolido? Não, não. Tudo que existe na lei, o princípio, a essência, não. Né? Agora, a forma eu concordo. E eu concordo que a forma de guardar o sábado mosaica foi abolida. Não o princípio, não o sábado em si, mas a forma mosaica. Né? Então, os rituais que estavam envolvidos na questão do sábado, né? Todas aquelas questões. Mas então como que deve ser? Então qual que é o sábado cristão? Tá? O sábado de Moisés, beleza, eu concordo com Gálatas 4. Com certeza, não faz sentido nenhum a gente guardar o sábado ou qualquer outra demais festa da forma mosaica, né? Aquilo que está escrito na lei mosaica. Não faz sentido nenhum. E o adventista não guarda na prática, né? Então, que o adventista... aqui tem um problema dentro da argumentação adventista. E eu falo isso, né, porque eu conheço. É dizer que o sábado deve estar guardado porque está nos 10 mandamentos. Eu acho que esse é o pior erro na argumentação adventista. Por quê? Porque quando você fala isso, tem aquele ditado, né? Até você explicar que focinho de porco não é tomada, eu entendo quando as pessoas falam isso. O problema é que quando você fala isso para um teólogo ou para alguém mais estudado, ele vai entender, 10 mandamentos foi dado dentro da aliança mosaica. Então você está justificando a tua guarda do sábado na aliança mosaica. Você entende? Então esse, para mim, é o erro da argumentação adventista. Né? Usar algo da aliança mosaica e separar 10 mandamentos das demais leis mosaicas. Sendo que os 10 mandamentos feitos na pedra, por que foi feito na pedra? Porque a pedra era utilizada em momentos de juramento. Né? Então, uma pessoa ela ia entrar em aliança com a outra, fazer algum contrato, assim, a pedra servia de testemunha. Ele botava uma pedra, essa pedra é testemunha. Se alguém de nós descumprir, entendeu? Então, os 10 mandamentos, como pedra, ela servia de testemunha. Se o povo quebrasse qualquer um dos 613 mandamentos. Não é assim, quebrei os 10 mandamentos ou as 613. Não. Você quebrou qualquer uma das 613 leis, você quebrou os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos estão representando, são testemunhas. É como se fosse o resumo de toda a Torá. Entendeu? Então, assim, a argumentação adventista, para mim, eu não tenho problema com a doutrina, mas com a argumentação. O que eu gosto dentro da argumentação adventista, que eu acho que é forte, é colocar a justificativa para a guarda do sábado na criação.
Aí eu concordo. Por quê? Porque Cristo fez isso. Com várias coisas. Por exemplo, vou citar a questão do casamento. O que Cristo falou? Bom, Moisés diz que no casamento pode ter divórcio. Eu digo que não pode ter divórcio. Por quê? Porque em Gênesis, lá, quando Deus criou, Deus colocou homem e mulher. Uma só carne, não pode separar. Né? Então, o sábado para nós, a gente entende que a justificativa deve ser lá na criação também. Entende? Então, a gente pode se perguntar, bom, como que era o sábado na criação? Porque se na criação é o exemplo de perfeição daquilo que Deus planejou, então lá é o exemplo de como que nós devemos fazer. Né? Então, vamos lá. Os adventistas creem que a forma cristã de se fazer as coisas é o Éden, porque é a origem de tudo. É onde Deus criou. Ali não existia judeu, não existia Moisés, nada. Ali é a origem de tudo. E o sábado está ali. Né? Então, o sábado se originou ali na criação, no Éden, não em Moisés. Né? A exemplo do casamento. Então, assim como Cristo joga para o Éden para justificar que não deve ter divórcio, nós justificamos no Éden porque que deve ser primeiramente no 7º dia e não no domingo, né? Porque no Éden é no 7º dia, né? E qual que é o objetivo disso, tá? E tem mais, a criação é o parâmetro, tá? E outra questão é que descansar um dia é uma necessidade fisiológica, mental e espiritual, não é um mero ritual. Então, não dá para você colocar o sábado como é só um mero ritual que foi abolido e agora... Não. Vamos lá. É uma necessidade. Entendeu? É uma questão de necessidade. Então, você vê como a discussão é mais ampla? Tá? Então, tudo isso eu estou argumentando sobre um texto que ele mencionou aqui. Então, eu concordo 100% que justificar na lei de Moisés não é parâmetro. Eu acho que é errado, também concordo com ele. Agora, dizer que o sábado não tem uma justificativa fora de Moisés é um erro. Tem na criação. Né? Então, assim como Cristo menciona a criação como parâmetro para o casamento, nós mencionamos a criação como parâmetro para o sábado. Como que ele é realmente? Qual que é o desejo de Deus ao criá-lo, né? Enfim, ao dar para a humanidade, tá bom? Muito bem, então, de fato, adventistas entendem que a forma mosaica de guardar o sábado foi abolido mesmo. Então, nesse sentido, o sábado foi abolido, o sábado de Moisés, né? Mas a essência vista na criação do mundo antes do pecado, não, tá? E são sábados diferentes, porque Moisés ali, né? Bom, daí esse é outro tema, né? Mas ali a própria Bíblia fala que ele deu muitas leis, a forma, né? De uma forma que não era perfeita, mas tinha que ser daquele jeito para aquele povo naquele contexto. Por isso que muitas coisas foram colocadas ali que não eram necessariamente boas. Né? A Bíblia fala sobre isso, mas que Moisés teve que colocar para, vamos dizer, colocar o povo na linha ali, né? Muito bem, vamos continuar aqui. Vai falar que a gente não segue a lei do Antigo Testamento mais. Então, assim, é muito claro que a gente não segue a lei do Antigo Testamento. Agora, mesmo não seguindo a lei do Antigo Testamento, existem muitas leis do Antigo Testamento que são repetidas. Sim, concordamos 100%. Nós não devemos seguir as leis do Antigo Testamento. No Novo Testamento. Os 10 mandamentos, todos os 10 mandamentos são repetidos no Novo Testamento, menos de guardar o sábado. Por quê? Porque o sábado era o selo público e visível da aliança mosaica. Enquanto na aliança abraâmica você tinha circuncisão, na aliança mosaica você tinha um sábado, no Novo Testamento essa aliança é a ceia entre Jesus. Aqui tem um ponto que eu concordo com ele, tá? Primeiramente, eu já expliquei que a questão do sábado, né, como outros mandamentos não serem mencionados com uma ordem explícita, né, isso não significa que não havia prática, né, ou que a prática não é importante, porque você tem os exemplos de Jesus e dos seus seguidores, tá? Isso você tem, eu posso provar pelo texto bíblico, já falei de Paulo e tudo mais, né? Você tem a justificativa da criação. Cara, a criação é a raiz da teologia, né? É ali onde tudo começa, né? E você tem ali, eu já expliquei isso também. Aqui tem um outro ponto, tá? Que eu gostaria de mencionar aqui. Ficou claro, né, que a forma das coisas muda, da antiga aliança, Moisés, para a nova aliança. E que na nova aliança a gente tenta extrair da criação os princípios ali e tudo mais. Tem uma coisa importante aqui, que ele falou, tá, que o sábado servia como sinal da nação judaica e tudo mais, né? E aqui uma coisa bem importante de falar, que eu até concordo com ele. A função de algumas coisas muda.
Então, por exemplo, isso é reconhecido pela Igreja Adventista, eu vou explicar. Então, por exemplo, a circuncisão e o sábado eram um sinal do povo da aliança, dos judeus. Então, quem era gentil, queria vir para os judeus, eles deveriam, por meio da circuncisão e da guarda do sábado, eles se tornavam parte do povo da aliança, e aí guardavam todas as leis mosaicas e tudo mais. Então, isso mudou, né, de fato, no Novo Testamento. A própria lei, por exemplo, a lei mosaica, ela serviu de um muro para os judeus se protegerem da idolatria dos povos antigos. Então, por isso que tinham muitas leis que eram faladas sobre a questão deles separarem coisas. Então, não misture tecidos, não misture sementes, não misture isso, não misture aquilo. Por quê? Porque Deus estava colocando na cabeça deles que eles não deveriam se misturar com os outros povos, para justamente não caírem em idolatria. Deus queria preservar eles para tornar uma nação, né, próspera ali e tudo mais, e atraíssem as outras nações. Então, a forma de evangelho, eles deviam ficar centralizados, o que muda totalmente no Novo Testamento. O Novo Testamento não é centralizado, né? Não é um templo mais rígido, fixo, mas é o templo humano móvel. Já começa por aí. Cristo não fala fiquem, ele fala ide a todo mundo. Então muda, as coisas mudam. O evangelho é o mesmo, né? A salvação de Deus sempre foi da mesma forma, pela graça, nunca foi de outra forma, mas a maneira, né, da ordem das coisas muda. Então, por exemplo, no Antigo Testamento você tinha o sábado, a circuncisão e a lei mosaica como uma forma de um gentil entrar dentro da aliança, o que muda dentro do Novo Testamento. Né? Então, no Novo Testamento é muito claro que o requisito para a pessoa entrar na aliança é fé em Cristo. A pessoa tem a fé em Cristo, né? Ela é aceita dentro da aliança e do povo de Deus. Ela faz parte do corpo de Cristo, independente dela guardar o sábado, fazer circuncisão ou guardar a lei mosaica. Né? E isso a Igreja Adventista reconhece. Então, no livro Nisto Cremos, o que a Igreja fala? Que a Igreja entende, né, que todo aquele que tem a fé em Cristo faz parte do corpo de Cristo, né? Então, assim, a Igreja Adventista não fala que só os adventistas vão ser salvos, né? Só os adventistas fazem parte da aliança e só os adventistas vão ser salvos. Não é verdade, os adventistas não creem dessa forma. Eles creem que qualquer pessoa, pode ser batista, presbiteriano, católico, enfim, que tenha fé em Cristo, ela faz parte do corpo de Cristo. O que a Igreja Adventista vai diferenciar é que existe uma missão, daí a visão escatológica, para esse tempo, né? Aí sim, aí entra a Igreja Adventista, ela se vê como um movimento, né, de preparação para a volta de Jesus e principalmente de compreensão dos capítulos que falam desse momento final, né? Principalmente ali do capítulo 13 em diante, tá? Capítulo 10, capítulo 10 em diante, na verdade, do Apocalipse, né? Onde ela entende que Apocalipse 10, ali existe uma menção da abertura do livro de Daniel para compreender as profecias apocalípticas, e a Igreja Adventista entende, né, que é necessário essa proclamação, esse estudo do livro de Daniel para a compreensão das profecias apocalípticas, para preparação para a volta de Jesus. E isso a gente pode falar em outro momento. Tá? E é verdade, daí ela se vê de uma forma meio separada das demais. Mas isso não significa que a Igreja Adventista fala que quem não guarda o sábado não está na aliança, não faz parte do corpo de Cristo. Aí sim a igreja seria uma seita, mas não é. A igreja entende. Tanto é que, né, você pode ver até na Novo Tempo lá, né, o pessoal fala, nossos irmãos batistas, ou seja, ela vê o outro como irmão, embora, né, entenda dessa missão especial ali, beleza? Então, vamos continuar. No Novo Testamento. Os 10 mandamentos. Bom, eu quero entrar agora numa outra parte, vamos finalizar essa parte do sábado, da lei e tudo mais, que é a parte onde ele fala de Ellen White, tá? Eu acho bem legal. Eu vou pular aqui para vocês e a gente vai entrar nessa parte aqui. Vamos lá, então vamos escutar o Iago Martins falando aqui sobre Ellen White. O Adventismo crê em sola escritura. Ou seja, esse rapaz aqui que tá falando sobre Ellen White, ele tá indo contra o Adventismo como ele realmente é. Ele tá falando do Davi Caldas. Inclusive, recomendo o canal do Davi Caldas, tá? Excelente. Ele é um erro. Ele é um spin-off do Adventismo. Não é... Tá, deixa eu até mostrar aqui para vocês o Davi Caldas, tá? Eu recomendo demais que vocês se inscrevam no canal dele. Olha só, Davi Caldas, se você colocar aqui, ó, Intelectus Podcast. Esse daqui, para mim, eu acho que é um dos melhores
canais sobre adventismo. Canal com poucos inscritos, mas ele fala do adventismo sola escritura mesmo, né? Então, gosto demais, recomendo. Ele tem um adventismo assim que eu assino embaixo, tá? Eu gosto muito dos materiais dele, tá? Enfim, só para dar uma sugestão para vocês. Então, o Iago tá falando do Davi, do canal do Davi ali, tá? E daí ele tá falando que o Davi, ele é diferente. O Davi, ele defende o sola escritura, né? E a igreja adventista não. Então ele é diferente dos adventistas. Totalmente equivocado. Assim, não sei de onde que ele tirou isso, né? A igreja adventista, ela teoricamente, né? Ela aceita o sola escritura, inclusive. Né, ele vai comentar sobre isso. Ellen White também é muito clara de dizer isso, que somente a Bíblia e tudo mais. Agora, o que dá para ser questionado é se na prática isso é feito, né? E daí eu concordo com ele, né? Então tem muitos, eu concordo com ele. Isso é uma preocupação não só do Davi Caldas, mas de vários pastores da igreja, né? Dentro da própria instituição, que são adventistas, que até vão ser chamados de perfeccionistas dentro do adventismo, que são adventistas que eles têm Ellen White como uma segunda Bíblia na prática mesmo. Entendeu? Então, assim, você quer saber a dúvida sobre um assunto bíblico? Leia o que Ellen White escreveu sobre esse assunto. Então, eles tratam Ellen White como resposta final, tá? Isso é verdade. Então, dentro do adventismo existe, só que isso é o contrário do que ele falou, né? São esses grupos, né, que a igreja não, inclusive nas revistas adventistas oficiais, a igreja combate esses grupos. Né, os pastores, hoje se for conversar com os pastores, eles vão dizer, olha, né, Ellen White não deve ser usado como resposta final. A própria Ellen White fala, olha, não usem meus escritos como resposta final e tudo mais, né? Mas na prática, as pessoas, infelizmente, elas, vamos dizer assim, olham para as pessoas e divinizam as pessoas, né? Isso não só em relação a Ellen White, com alguns adventistas, tem protestantes que divinizam, eu já vi vários pastores, assim... falando de... eu lembro até um pastor que falava, não, porque você tem que ler o que aí pegou alguns reformadores, porque o que eles dizem é verdade, entendeu? Então, e aí, esse pastor era um pastor batista, e ele dizia-se reformado, né? E aí, ele é sola escritura? Então, eu entendo a crítica do Iago, tá? Eu concordo, mas eu acho que hoje, nenhuma igreja protestante é 100% sola escritura. Tá? Porque na prática a igreja cede, entendeu? Infelizmente. Então essa é uma tentação que toda igreja, não é só adventista, toda igreja. Inclusive, se você for pegar a igreja presbiteriana, será que toda a doutrina presbiteriana está escrita na Bíblia? Né? Ou tem muita tradição, tem muita filosofia humana, né? Ou dentro de outras tradições religiosas, né? Então, é difícil, né? Mas, assim, eu entendo que o Iago quer dizer que, assim, pelo menos a gente tem que se esforçar para tentar, né? Só que a própria mentalidade, às vezes, também, de uma igreja, em relação a como se ler a Bíblia, né? Às vezes, olha para a Bíblia de uma forma como ela não é. Trata a Bíblia de uma forma... quase como se fosse um livro mágico, né? Sendo que não é isso. Então, enfim, tem pano para manga para a gente conversar sobre isso. Tá? Mas eu discordo veementemente do Iago dizer que só o Davi Caldas, que é uma pessoa isolada, que crê no sola escritura. Oficialmente, a igreja adventista crê. Tá? O que ele pode questionar é, na prática, se realmente, de fato, estão em harmonia com o que creem. Aí eu sei, né? Mas é dizer que... É a mesma coisa dizer que o presbiteriano não crê na predestinação. O presbiteriano não crê que a graça salva. Sei lá, entendeu? Tipo, claro que crê, né? Tá na doutrina. Então, não fez nenhum sentido, né, o que ele disse aqui. É o adventismo genuíno. E aí, os adventistas que defendem só a escritura estão tentando fazer com que a igreja volte ao seu fundamento. Saber que Não, a igreja... Bom, já expliquei isso, né? existe este movimento dentro do adventismo é bom, é legal. Por quê? Porque tem pessoas que estão fenomenologicamente tentando levar o adventismo a uma visão mais protestante. E aí, o cara que é adventista, mas defende isso, pra mim, no que é talvez o top 1 problemas do adventismo, o modo... E talvez, assim, quando o adventismo surgiu, ele era a mais protestante de todos os movimentos, pelo menos do século XIX. Por quê? Porque ele botou em xeque tudo o que as igrejas acreditavam.
e reformulou, entendeu? Porém, ele também se dogmatizou, como outros movimentos. Então, ele ficou rígido. Hoje é muito mais difícil de você... E Ellen White e os pioneiros disseram que a reforma protestante não deveria parar. A gente deveria sempre estar, né? Mas hoje, claro, ficou mais rígido. Toda denominação é assim. Começa questionando, evolui um pouco e fica rígida, fica dogmática, como, né, os movimentos que elas criticavam. Então, isso também aconteceu dentro do adventismo, infelizmente. Mas dentro do movimento do Iago também, né? Então não é algo exclusivo. Como se trata Ellen White, pra mim se resolve. Eu vou dizer que esse cara, então, ele é um herege. Eu não vou conseguir dizer isso nesse ponto particular. Tem outros pontos que pra mim são problema no adventismo. Pra mim, é o modo como o adventismo se enxerga soteriológica, eclesiástica e apocalipticamente a partir... Aí eu já comentei com vocês, né? Que a igreja se vê em relação a... Eu já expliquei isso, né? Acho que o Iago não pensa dessa forma, né? Que os adventistas acham que somente eles vão ser salvos e tudo mais, né? Mas eu já expliquei que o adventismo, de fato, se vê como um movimento peculiar nos últimos tempos. Eles têm algo a acrescentar, mas não que eles achem que os outros não vão ser salvos, né? Como os Testemunhos de Jeová, enfim, outros movimentos. A partir da ideia do juízo investigativo, em que a igreja adventista é praticamente uma igreja especial que está aí para trazer a verdadeira revelação de Deus ao mundo, para trazer as pessoas ao tipo de verdadeira igreja que deve existir. Isso eu já vi muita gente dizendo algo nesse... Aí eu poderia dizer assim, que a igreja se vê com essa questão da mensagem de Daniel e Apocalipse. Essa forma especial. Mas agora, como uma forma verdadeira de igreja, você veja. A própria Ellen White criticava a igreja, orava pela igreja pela condição. A igreja adventista, ela se considera como Laodiceia. Olha só, Laodiceia no Apocalipse é uma igreja morna, sem poder espiritual. Por isso que a igreja adventista se vê assim. Ou seja, uma igreja sem poder espiritual. Então, quando ele fala ali, eu acho que tem que separar as coisas. A igreja vê que tem uma missão especial, que é ensinar Daniel e Apocalipse para preparar as pessoas para a volta de Jesus. Porém, espiritualmente, não é um exemplo de igreja. Inclusive, a Ellen White fala, quando o Espírito Santo realmente tomar conta da igreja, né, ela vai mudar totalmente a forma como ela age. Então, se a igreja adventista fosse um exemplo, ela não teria escrito isso. Né? Um exemplo é a igreja da China, que não é adventista e se multiplica, né, como um vírus. Isso é uma igreja exemplo, com o poder do Espírito Santo. Né? Mas a igreja adventista se vê como uma igreja fraca, espiritualmente. Né? A própria igreja fala que é Laodiceia, igreja morna. E aí nós precisamos de reavivamento e reforma para recebermos a chuva serode, para então poder Deus transformar esse movimento. Né? Então, tem que cuidar só um pouco. Eu entendo que o Iago quis dizer essa questão que a igreja se vê como especial e tudo mais, é verdade, não dá para mentir. Mas, ao mesmo tempo, a igreja não se vê com poder espiritual como superior às outras espiritualmente, isso não é verdade. Sentido. E pra mim é o top 2 problemas do adventismo. Top 2. Pra mim o top 3 é o modo como eles interpretam Jesus e Miguel. Mas aí eu passo um pouco de pano, mas eu preciso fazer um vídeo só sobre isso. Porque por mais que seja um pouco problemático, eu acho que a gente acha que é mais problemático do que realmente é. É porque assim, se eu entendi direito o adventismo, tá? Eu vi isso muita pregação dizendo isso. De que Jesus, ele é Deus, sempre Deus, Jesus é Deus. Mas ele, quando ele toma forma humana, ele também toma forma de anjo e então forma humana. Então essas formas meio que coabitam. Eu acho ruim, errado, problemático, meu top 3 problema do adventismo. Mas... Legal, é legal que o Iago até comenta que esse não, assim, né, um grande... Não, ele tenta dizer, é um problema aqui, né, mas talvez não seja dos piores ali, né, na visão dele. A questão, querido Iago, é que entender que Miguel é uma referência a Jesus não é algo só que os adventistas creem. Sabe quem acredita nisso? Matthew Henry. Olha só, Matthew Henry, se eu não me engano, era presbiteriano, né? Enfim, me corrijam, tá? Mas eu tinha um comentário dele aqui. E aí? Entende? Não é só adventista, um monte de teólogos de outras denominações. Então, começa por aí. Segundo, por que adventista acredita que Miguel é um nome para Jesus? E aí as pessoas falam, nossa, mas é anjo não é Deus, Jesus não podia ser chamado de Deus. Gente, Jesus é chamado de Cordeiro. Cordeiro é Deus? Não, mas ele é chamado de Cordeiro, ele é chamado de leão. Jesus é um animal? Não. São símbolos, são nomes, enfim. Né? Miguel, ele sempre está quando aparece em momentos de ressurreição ou conflito com Satanás. Né? E Miguel significa, o nome significa quem é como Deus. É como se fosse uma afronta, né, ao diabo que quer ser como Deus, mas não é. Né? Então é um nome de afronta. E Miguel não é chamado de anjo, é chamado de arcanjo. Arcanjo é chefe dos anjos. Então, também tem que entender esse ponto, né? Por que adventista crê
que Miguel, e não só adventista, outros teólogos, como Matthew Henry, enfim, por que eles entendem que Miguel é uma referência a Jesus, o arcanjo Miguel, né? Que seria o chefe dos anjos. Não é um anjo, é o chefe. Jesus está plenamente em harmonia, Jesus sendo o chefe dos anjos. Daí não tem, né? Os anjos adoram Jesus, tem textos do Novo Testamento que mostram isso, servem Jesus, então ele é o chefe dos anjos. Não sei qual que é a dificuldade nisso. Mas existem textos muito, muito claros. Um texto assim que eu acho que o Iago precisa levar em consideração são dois textos do Novo Testamento. Um texto onde Cristo fala o seguinte: quando ele voltar, né, ouvida a minha voz, tá? Os mortos ressuscitarão. Aqueles que dormem no pó da terra, né, se levantarão. Em outro texto diz: ouvida a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, peraí. É a voz de Cristo ou é a voz do arcanjo? Você entende? Então, aqui você tem claramente um ato que a Bíblia fala que é Jesus quem faz e outro ato que a Bíblia fala que é o arcanjo. Né? Então, para mim é muito claro, o arcanjo Jesus é o mesmo ser. Né? Enfim, então, biblicamente é muito claro de entender. E por que o arcanjo, ouvir a voz do arcanjo, quer dizer que a voz do arcanjo tem poder de ressurreição? Quer dizer, se o arcanjo não for Jesus, aí a gente tem um problema, porque daí a gente está divinizando uma criatura, com poder de dar vida de volta para as outras, né? Então, quer dizer, agora quando você entende que o arcanjo é uma referência a Jesus, que é o chefe dos anjos, aí tudo bem. O arcanjo pode ressuscitar com a voz dele, porque, né, ele afinal, é Deus, né? Enfim, então daí você tem, por exemplo, lá em Daniel 12, você também tem uma cena de ressurreição, né? E adivinha quem aparece? Miguel. Né? Daniel 1 aparece Miguel numa cena de conflito e logo após a ressurreição. Você tem, por exemplo, em Judas, talvez o Iago discorde de mim, mas em Judas você tem lá a briga pelo corpo de Moisés, né? A briga do diabo com Satanás, né? Do diabo com Miguel, perdão. E aí, muitos teólogos entendem que é uma disputa judicial porque Moisés foi ressuscitado. E o diabo, ele estava questionando por que foi ressuscitado. Por que seria ressuscitado? Porque Miguel é aquele que ressuscita, entendeu? Ele foi lá para ressuscitar, né? Ou seja, Jesus, né? Então, e aí, qual que é a evidência que a gente tem de ressurreição de Moisés? Bom, biblicamente, né, além de textos extra-bíblicos, né? Mas você tem aí, no caso, né, o momento da transfiguração. Você vê Elias e Moisés aparecendo para Jesus. A gente sabe que Elias não passou pela morte. Então não era o espírito de Elias, né? Porque de acordo com o texto bíblico ele foi em vida para o céu. Quer dizer, o Moisés que apareceu um espírito, então quer dizer, Elias estava em carne e Moisés era um espírito? Esquisito, né? Então, entendendo essa cena do arcanjo Miguel ali com o diabo pelo corpo e depois você vê Moisés vivo com Elias, né, é uma evidência. Então, enfim, eu só estou dando um exemplo aqui, tá? Mas assim, você vê Apocalipse 12, por exemplo, Miguel batalhando com os seus anjos e o diabo contra os seus anjos. Então, um conflito cósmico ali, né? E aí o que acontece? Essa batalha acontece depois da ressurreição. Então, quando você lê Apocalipse 12, você tem ali a mulher que ia dar luz a um filho, e aí vem o dragão, que é o diabo, né? Lembrando a cena de Gênesis, de Eva, que ia dar luz a um filho que ia acabar com a serpente, né? E esse dragão é a antiga serpente, o texto menciona. Então, ele está fazendo uma alusão a Eva, o filho de Eva que nasceria, que a gente sabe que é uma referência a Jesus, né? Que pisaria na serpente, que acabaria com o que ela causou. E aí você tem que, de fato, Jesus nasce da mulher, né? E ele sobe ao trono de Deus, né, e vai reger as nações com cetro de ferro. É uma referência a Jesus. Então, quando Jesus ele morre e ressuscita, ele sobe ao trono. Isso está em Apocalipse 4 e 5. Né? Ele sobe ao trono, ele é aceito pelo Pai. E quando ele é aceito, Satanás é expulso. Né? Tanto que Jesus fala, porque em breve o príncipe desse mundo será expulso e tudo mais. Eu vim para desfazer as obras dele e tal.
E aí você vem em Apocalipse 12, ou seja, depois ali do verso 4, se eu não me engano, do 4 ao 6, você vê que Cristo nasce, ele sobe ao trono de Deus, né? Ele ocupa o lugar do representante da terra e expulsa logo em seguida Satanás, né? Dos versos 7 em diante. A expulsão de Satanás e depois diz, é por causa do sangue de Cristo que ele foi expulso. Entendeu? Então, e aí nesse meio diz a batalha de Miguel e do diabo. Então, quem que é o personagem que está envolvido ali? Né? É Jesus. Quer dizer, quem que o dragão estava batalhando para que não nascesse? Jesus. Então, não é Miguel, né? Então, é óbvio, ele é Miguel e seus anjos. É Cristo e seus anjos contra o diabo e seus anjos, né? Mas, enfim, então, dei vários textos aí sobre Miguel que levam muitos teólogos, não só os adventistas, a entenderem que Miguel é uma referência a Cristo, o chefe dos anjos, aquele que tem poder para ressuscitar os mortos com a sua voz. Beleza? Vamos continuar, então. Mas a galera age como se Jesus não fosse Deus pro adventismo. Aí eu já acho que não é exatamente isso que eles dizem. Mas pra mim é ruim bastante dizer que Jesus era anjo, tá? Ou que Jesus é anjo. Isso pra mim é bem diferente de dizer que Jesus se expressou, se manifestou no Antigo Testamento de uma forma que foi chamado de forma angélica. Mas pra mim, aí tem que explicar isso, pra poder explicar o que é isso. Mas... foi o que eu expliquei, né? Cristo não é anjo, assim como Cristo não é um animal e ele é chamado de cordeiro, né? Então... Se você resolve pra mim esse problema máximo pra mim, que é o problema maior do adventismo, que vem um pouquinho acima pra mim do problema do juízo investigativo, eu tenho um adventismo muito mais saudável, na minha visão. Então, existia um adventismo só da escritura, como o do Davi Que bom, então a gente tem um adventismo saudável na visão do Iago. Caldas aqui, do Galaxy Podcast. Show de bola, gosto. O que é que eu discordo do Davi, no que vi dele? É que isso é uma deturpação do adventismo. Eu ainda estou convencido, pelas leituras que fiz, eu preciso ler mais também, ainda estou convencido de que existe dentro da revelação de Ellen White e de muitos dos textos oficiais do adventismo, um tipo de subserviência a Ellen White que é exageradamente anti-sola escritura. Existem trechos de Ellen White que são sola escritura? Existem. Mas como eu não acredito que Ellen White é inerrante, eu acredito que também existem trechos de Ellen White que colocam ela em uma posição que quebra o sola escritura. Mas eu tô... Então, exatamente. Em relação... mais uma questão aí que é importante o Iago entender. A igreja adventista não crê na inerrância, como muitos evangélicos creem. Nem na inerrância de Ellen White, nem na inerrância bíblica. Inerrância, quando eu falo aqui, é de entender que a Bíblia não tem erro nenhum em relação à informação. A gente entende que a Bíblia não tem erro em questão de questões espirituais, de salvação e tudo mais. Mas em questão, por exemplo, vou dar um exemplo. Num evangelho, diz que o galo cantou 3 vezes, no outro foi uma vez só. Tem um erro de informação. Então, essas coisas secundárias a igreja reconhece, né? Por quê? Porque a gente entende que Deus inspirou os profetas, mas eles escreveram utilizando a memória deles, as limitações dele, da forma que eles podiam escrever. Deus não ditou a Bíblia, né? Enfim, então por isso que a gente encontra essas questões, né? Então, você tem vários textos ali. Por isso que a gente tenta se focar na essência da mensagem, né? O que está levando o profeta, qual que é a mensagem, e não no que é secundário, tá? Então, por isso que a gente entende que a Bíblia não deve ser tomada como inerrante nesse aspecto, tá? Não nos aspectos de salvação. Pode ser que é a mesma coisa que o Iago crê quando ele fala inerrância, né? Ellen White ainda, bom, aí é justamente o que a gente entende também, né? E ela mesma diz, não sou infalível, não peguem as nossas doutrinas, estudem a Bíblia para tentar moldar, né, as escrituras nas nossas doutrinas, porque a gente sempre vai crescer em conhecimento, a gente vai ter que desaprender muita coisa. Então, tudo isso ela já fala, né? Só que é aquilo que eu falei, na prática tem muita adventista que pega ela como palavra final, discordando do que ela ensinou, que era justamente o contrário, né? Mas, enfim. Respeito aí o cara do Telex, eu acho muito bom o que ele faz, eu acho que o fato dele existir no adventismo é uma coisa muito boa, eu acho excelente, faça mais aí com... Eu concordo 100% com o Iago também. Eu acho que a gente deveria ter mais pessoas como Davi Caldas para levar o adventismo para assim, né, para sua verdadeira essência. Vença mais adventistas a acreditar na escritura como única revelação. Pra mim, isso é um trabalho fenomenal. Vou ver os vídeos aqui que você fez aqui sobre mim. Espero que não tenha descido o cacete em mim nos outros vídeos, não, pelo amor de Deus. Tô falando bem do cara que vai descer o cacete em mim. Não sei. Não sei se desceu o cacete em mim. Ele foi muito educado, ele foi muito cortês comigo no vídeo que ele falou de mim, que eu assisti, né? Então... Não, e o Iago tá sendo muito cortês e muito educado também. Muito legal. Pessoal, aí o último ponto aqui, tá? Pra gente finalizar o vídeo. Tá no minuto 15:34. Não dá, né, pra comentar tudo aqui, porque senão é muita coisa.
E ele coloca aqui uns problemas dentro do adventismo que ele mais encontra. Manifestação angélica de Jesus, não, né? Já expliquei. Né? Isso daqui não é uma coisa que só adventista crê. Matthew Henry, que ele conhece, crê também. Visão profética sobre Ellen White é um problema desde que o adventista não entenda o papel de Ellen White. Tá? Existem livros adventistas já explicando a função de Ellen White, que é muito mais questão pastoral, né, da igreja do que uma resposta final exegética e tudo mais, né? E ela mesma, então, é falta de uma compreensão correta ali. Eu acho que esse é um problema. E juízo investigativo. Engraçado, ele não colocou o sábado aqui, né? Ele não vê como eu achei que ele ia colocar, né, como um problema maior. Juízo investigativo, então, só para a gente... Aí daria mais... bastante tempo para a gente conversar. Então, para falar assim de forma mais... vamos dizer assim, mais curta, mais resumida, eu concordo com ele que o juízo investigativo é um problema se não entendido de forma correta. Então, o que é o juízo investigativo? O juízo investigativo é uma fase do juízo de Deus que acontece antes da volta de Jesus, tá? Que revela, não determina, isso é muito importante. Não determina, ele revela os salvos e os perdidos. Né? Então, tem muita gente que entende, o juízo investigativo. Os próprios adventistas entendiam isso errado. Às vezes, já ouviu pregação. Então, é a incompreensão da doutrina. Diziam assim, que Jesus vai julgar aqui, né, a partir de 1844, e os casos estão sendo decididos, né? Então, teu nome está passando daqui a pouco lá, se cuida, porque se você não tiver com tua vida em ordem, aí gerava um tipo de salvação pelas obras. As pessoas ficavam com medo lá, e aí né? Vamos guardar a lei para... Não tem nada a ver com isso, tá? Juízo investigativo. Primeiramente, quem morre em Cristo já tá determinado por Deus se ela está salva ou não, na hora da morte da pessoa. Tá? Então, isso acho que não tem discussão, né? Só que o que acontece? A Bíblia mostra, em Daniel 7, por exemplo, um julgamento de Deus com livros, né? E anjos. Então, o julgamento não é só Deus e a pessoa. A gente sempre entende, Deus é o juiz e a pessoa está sendo julgada. Não. Deus está sendo julgado, Paulo fala isso, que Deus, inclusive, é justificado no juízo. Os anjos estão sendo julgados, até Paulo fala assim, você não sabe que vocês vão julgar até os anjos e os seres humanos. Então, todo mundo está sendo julgado, para começo de conversa. Então, esse é um ponto que muita gente não entende. Outro ponto, por que os anjos estão com livros no julgamento? A gente vê isso em Daniel, vê lá em Apocalipse 20 também e tudo mais. Não é só o livro da vida que está escrito quem é salvo, quem é perdido. A Bíblia fala de livros de registros, né? É uma forma de dizer que a nossa vida é, de alguma forma, registrada no céu. Ou seja, a informação do que a gente viveu não é... Ou seja, quanto mal existe no mundo, sei lá, uma pessoa que abusou lá até o final da vida, nunca foi pego pela polícia, mas Deus está registrado por Deus, entendeu? Enfim, então, a Bíblia fala que a gente é salvo pela graça, mas julgado pelas obras. A obra revela, né, se você tem fé ou não, basicamente. Então, esses livros, eles revelam não para Deus, Deus é onisciente, revela para os anjos. Por isso que em Daniel 7 você tem os anjos com os livros. Né? Então, os anjos, eles olham nos livros, né? Ou seja, não sei se é livro, né? É uma forma de dizer do registro. Ali, eles estão olhando, vendo, entendendo a vida das pessoas. Por que uma pessoa foi salva e uma perdida? E outra, né? Vai estar perdida, né? Então, esse juízo que é o juízo investigativo. Né? Então, está sendo revelado para os anjos, para que eles compreendam por que uma pessoa foi salva, por que uma pessoa não foi salva. Eles não estão determinando quem vai ser salvo. E esse é o erro que muitos adventistas cometeram também no passado, de achar que o juízo investigativo a pessoa vai determinar a salvação. Não, a salvação já... A pessoa morre e já está determinado ali, né? Por Deus, Deus já sabe. É revelado. Então, o juízo investigativo é uma investigação para revelar aos anjos. Aí você pergunta, nossa, mas por que Deus precisa revelar aos anjos? Bom, primeiramente, porque está escrito na Bíblia, né, que os anjos... Deus está mostrando o registro da vida das pessoas para os anjos. Então, primeiramente, é bíblico. Né? Agora, por que Deus faz isso? Eu acredito porque Deus queira que todos amem Ele, estejam no governo dele por amor, sem dúvidas.
a respeito dele, né? Que a principal acusação de Satanás não é contra o caráter de Deus, que a gente não precisa de Deus, que Deus é tirano e tudo mais. Então é justamente nesse sentido, essa é a ideia, de que fique claro para que todos os seres possam amar a Deus de coração, sem dúvidas, né? Para tirar a dúvida dos seres que Deus criou. E é por isso que daí a gente entra, quando Paulo fala, vocês não sabem que vocês vão julgar até mesmo os anjos? Então, no momento do milênio, lá em Apocalipse, é o momento que nós estamos, né, ali, e nós vamos julgar até mesmo os anjos. Então, nós vamos compreender também por que uma pessoa foi salva, outra pessoa não foi salva. E é só depois disso que tem o juízo executivo, que é, de fato, ali depois dos 1000 anos que aparece Apocalipse 20, depois dos 1000 anos, né? Ou seja, os anjos compreenderam, foi revelado aos anjos, foi revelado ao ser humano, né? Todo o plano da redenção, o grande conflito e tudo mais. Então, agora todo mundo está de acordo, né? Juiz, júri, público, está todo mundo de acordo, né? E é executado o juízo final, né? Enfim, então, por que isso é um problema, principalmente para o presbiteriano? Porque o juízo investigativo, ele mostra que o pecado vai ter um fim. E para o presbiteriano, ou para quem acredita na alma imortal, o pecado nunca vai ter fim. O diabo nunca vai ter fim, porque vai estar queimando eternamente lá, blasfemando a Deus. Então, quer dizer, sempre vai existir pecado. O adventista crê que o pecado vai ser destruído, como diz em Apocalipse, porque o inferno foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. O inferno aqui, no caso, sepultura, né? A morte vai ser destruída, tudo vai ser destruído no final. E aí, depois dessa destruição, é refeita a nova terra lá e tudo mais. Então, é uma visão muito mais positiva dentro do adventismo. Ou seja, você tem as pessoas entendendo o juízo de Deus, né? Você tem as pessoas compreendendo o caráter de Deus, os anjos, os seres humanos, e todos de comum acordo para que no final seja destruído para sempre o mal e o pecado. Mas o presbiteriano não acredita nisso, porque ele acredita que Deus já determina, né, quem vai ser salvo, quem vai estar perdido, quem vai receber a graça, quem não vai receber. Eles acreditam na alma imortal, então acreditam que o pecado nunca vai ter fim, né? É uma série de coisas, daí fica complicado mesmo, né? Na visão deles, para que tem um juízo se Deus é que determina o certo? Deus tem que prestar conta com ninguém, né? Enfim, então, revelação do juízo de Deus, não tem nada disso, né? Há uma destruição do mal, não, o mal vai continuar para sempre, né? Então, claro, dentro da doutrina deles, não tem como ter harmonia nenhuma com o juízo investigativo, mas eu acho o juízo investigativo muito mais saudável, muito mais bíblico e com muito mais esperança. Mas é isso, pessoal. Deixem nos comentários aí, né, o que vocês acharam, tá? Se vocês assistiram o vídeo do Iago. O nosso vídeo acho que até foi maior do que o vídeo dele, só para comentar o vídeo dele, né? Os comentários geralmente são maiores mesmo. E é isso, tá? Se inscrevam no canal, também a gente vai fazer react a outros canais. Aí é sempre gostoso conversar sobre a Bíblia e a gente aprender cada vez mais. E é isso aí, pessoal. Um abraço.